Olá, povo de Deus, povo abençoado, povo mais lindo que tem, esse povo crente. Gente, vamos dar continuidade a Samuel. Acabamos 1 Samuel, vamos entrar na 2 Samuel. Pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve, porque senão você vai esquecer, porque eu também esqueço. Então já aproveita que tá começando o vídeo, já se inscreve, já clica no sininho, porque toda semana sobe aula nova aqui no canal, tá bom? Meu nome é Maristela Coura, pra quem não me conhece, eu venho fazendo vídeos aqui no canal de uma forma bem rápida e dinâmica sobre a Bíblia, sobre os principais homens e mulheres que passaram por elas, tá bom? Então, vamos pra aula. Então, vimos na aula passada que Saul morreu Saul, morreu Jonathan, e uma amalequita pegou a cabeça de Saul, porque eles arrancaram a cabeça de Saul, prenderam o corpo deles nos muros e levou para Davi. Ele achando que fosse dar uma boa notícia para Davi, ele acabou dando a notícia que Saul tinha morrido, Jonathan também, e aí Davi mandou matar esse homem porque ele foi lá feliz da vida, achando que Davi fosse ficar feliz com a morte de Saul, mas não é assim que funciona. Por mais que Saul tivesse perseguido Davi durante muito tempo no deserto, Davi tinha um carinho grande por Saul. Davi nunca quis ferir Saul, então ele não ficou feliz com essa notícia, principalmente com a morte de Jonathan, que era o seu melhor amigo e ele o amava muito. Então pronto, Davi é aclamado rei de Judá. O povo clama que Davi seja o rei de Judá por conta de que quando ele trabalhava, né, para Saul, eles guerreavam ali juntos, o povo já adorava Davi. Muita gente já adorava os servos, então o povo coloca Davi como sucessor dele, apesar de ter Isbosete, que é um filho de Saul que ficou vivo. Só que Abner, que é um dos chefes dos exércitos, colocou Isbosete como rei de Israel, porque ele não sabia que o povo tinha escolhido Davi para ser o rei de Judá, o rei de Israel, né? Então, ele colocou Isbosete para ser o rei sem saber. Então, Isbosete reinou por 2 anos, ali paralelamente, junto com Davi. Só que Davi descobre que Isbosete está como rei e aí vai enfrentá-lo com seus homens. E Isbosete teme muito a Davi, porque Davi era um rei que todo mundo temia muito, porque Deus estava com ele o tempo todo. E todas as guerras que Davi lutava, Davi ganhava. Ele já sabia do histórico de Davi, então ele temeu muito. E aí, então, começou uma guerra na casa de Saul e na casa de Davi, né, que era o povo que estava ali com Saul, o povo que estava com Davi. Saul morreu, mas Isbosete assumiu o lugar dele. Então, só que Davi sempre prevalecia. Eles entravam numa guerra, Davi prevalecia, aí eles fugiam, aí voltava pra guerra, Davi sempre prevalecendo nessas guerras. Então, Abner, o chefe dos exércitos, tinha uma concubina, que na verdade essa concubina era de Saul. Isbosete descobriu isso e chegou para Abner e falou: por que você está se deitando com a concubina do meu pai? E Abner ficou muito revoltado com isso, dizendo: você está me julgando, mas foi ela que veio atrás de mim. E aí o que Abner faz? Procura Davi e faz uma aliança com Davi, dizendo que ele ficaria com Davi por onde Davi fosse, ou seja, traiu Abner, o filho de Saul. Ele mesmo tinha feito aliança com Abner, ele mesmo colocou Abner como rei e foi lá trair junto com Davi. Na verdade, Davi o recebeu, ouviu o que ele tinha para falar e ele foi embora, né? E aí Davi falou para Abner: olha, eu até faço aliança com você, porém eu quero Mical de volta para mim. Mical era filha de Saul. Lembra a primeira mulher que ele casou? Ele teve que levar os prepúcios dos filisteus para poder Saul dar a mão de Mical em casamento. Só que quando Daú fugiu de Saul, Mical ficou e Saul deu Mical para se casar com outro homem, o líder de um dos exércitos de Saul. Então Davi falou: olha, eu até faço aliança contigo, portanto que eu quero minha esposa de volta, Mical. E aí ele falou: então tá feito. E ele foi lá, buscou Mical, e seu marido ficou chorando, e durante uma longa viagem na carruagem, o marido dela ficou chorando atrás dela, andando, e ela na carruagem, ele chorando atrás dela. E aí Abner falou pra ele: olha, vai embora agora porque não tem jeito, pode ir. E ele voltou e foi. Olha que tristeza, né? Tristeza de ter roubado não, na verdade ele não roubou. A tristeza de Saul ter tirado Mical de Davi e dado pra ele, agora Abner tá tirando dele e dando pra Davi de novo. Olha que confusão, gente. Então Joabe estava chegando no reino de Davi e Abner estava saindo. E Joabe era um dos homens dos exércitos ali, alinhados de linha de frente de Davi. Falou: Davi, o que você está fazendo? Você está trazendo esse homem aqui para casa? Ele é traíra, ele vai te denunciar, ele vai ficar aqui fingindo que é seu amigo para poder avisar lá para Isbosete tudo que anda acontecendo por aqui. Não, ele não vai ficar aqui, ele vai te trair. E Davi falou: não, ele não me mostrou nenhum tipo de falsidade, ele não vai trair não. E aí o que aconteceu? Joabe seguiu Abner e matou ele, fingiu que queria falar com ele, perseguiu ele e chamou ele e falou assim: Abner, vem cá pra falar com você uma coisa, deixa eu te mostrar um negócio aqui na sala. Quando ele entrou, ele deu uma facada nele, embaixo da costela e matou ele na traição.
fingiu que ia chamar para falar algo e matou ele. E Davi ficou sabendo da morte dele e ficou muito triste, muito triste. Davi chorou demais. Davi chorou, lamentou, rasgou os vestidos, se vestiu com um saco de cinza, mandou todo mundo ficar vestido com um saco na cabeça, no corpo, rasgou os... Davi, ele era muito sentimental, gente. Davi, ele realmente era segundo o coração de Deus. Você lê aqui, 2 Samuel, todas as pessoas que foram morrendo. 1 Samuel e 2 Samuel, porque quando Saul morreu, Davi chorou e lamentou muito também. Ele ficou muito triste e fez jejum por conta disso. E a mesma coisa agora com Abner. E ele nem tinha amizade, nem tinha contato, porque ele conheceu um dia, ele sentiu, chorou, sofreu, fez jejum e mandou os homens dele também fazerem jejum e rasgarem seus vestidos. Então, assim, Davi era um homem muito sentimental, gente. Quanto mais eu me aprofundo na história do rei Davi, mas eu vejo como ele era sensível, como ele era um homem um coração segundo o coração de Deus mesmo, sabe? Deus é amor e ele tinha muito amor e muita compaixão, muita piedade de todo mundo. Era surreal, surreal. Davi fez besteira? Davi fez muita besteira. Davi fez muita besteira, mas porém, Davi se arrependia, Davi chorava, Davi se humilhava, Davi se jogava no chão, implorava o perdão de Deus, Davi sentia as dores dos próximos, tudo que ele podia ajudar, ele ajudava. Então, assim, Davi é um exemplo a ser seguido e sugiro você não ficar vendo só essas aulas aqui, mas também fazer leitura bíblica, tá, gente? Tem gente que consegue ler e entender, tem gente que consegue ver os vídeos e entender, mas um melhor entendimento é quando você lê e quando você vê o vídeo ao mesmo tempo, que você consegue juntar as histórias e aí, pum, dá uma clareza, tá? Então vamos voltar pra aula pra gente continuar. E o que acontece? 2 servos de Isbosete, sabendo que Abner tinha morrido, matou ele na covardia, dormindo na sua casa, no seu quarto, e trouxe a cabeça pro rei Davi. Davi ficou extremamente revoltado com isso, extremamente revoltado. Lembra que Davi mandou matar a Malequita que trouxe a cabeça do Jonathan e do Saul? Não foi diferente. Eles trouxeram a cabeça de Isbosete, feliz da vida, achando que Davi fosse recompensar eles, e Davi mandou os seus servos matarem ele. E falou para eles: se Saul, que me perseguia, e o homem que trouxe ele não trouxe tão feliz, e eu mandei matar, imagina vocês dois que estão vindo sorrindo, felizes porque matou Isbosete. Não é assim que funciona, e mandou matar eles. E o que acontece? Jonathan tinha um filho. E aí nesse período de guerra, de corre pra lá, corre pra cá, vem Davi, vai Saul. Na última guerra que teve contra os filisteus, que os filisteus invadiram, a Ama, uma das servas de Jonathan, fugiu com seu menino. Ele tinha 5 anos. E nessa que eles estavam fugindo, a babá, a Ama, correndo com o neném no colo para proteger ele, caiu. Nisso que ela caiu, o menininho tinha 5 aninhos, caiu do colo dela e bateu com os 2 pés no chão e ele ficou coxo dos 2 pés. Os 2 pezinhos dele quebraram. E ela pegou ele no colo, saiu correndo com ele, fugindo para poder protegê-lo. E o nome do filhinho do Jonathan era Mefibosete. Ele tinha 5 anos quando foi fugido com a babá e ficou com ela até então. Então Davi foi constituído rei de Israel, rei de Judá, rei de todo aquele povo. E Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. Lembra que ele foi ungido com 17 anos? Então ele ficou nesse período de 17 anos até os 30 em treinamento, trabalhando para Saul, tocando harpa, guerreando, matando filisteus, todo esse tempo de processo. E a gente na fila do pão, esperando aí meses a nossa promessa chegar e não tendo paciência, né, gente? Então, assim, o processo, ele é mais importante do que quando você chega no lugar. Porque quando Davi começou a reinar com 30 anos, ele reinou mais 40. Então, a gente não pode ter tanta pressa assim, porque existe um processo, né? Existem processos que são abreviados por Deus, existem processos que realmente precisam daquele período para treinamento, para aprendizado, matérias não serem repetidas, porque quanto mais a gente vai errando nas mesmas coisas, a gente mesmo não passa daquela matéria, Deus quer dar logo pra gente o que a gente precisa e o que a gente pede. Porém, ele não pode sair dando se ele não vê em você que você tem uma maturidade para receber aquilo. Ele não vai dar para você aquilo que ele vê que você não vai suportar agora. Não adianta você pedir uma bênção grande pro Senhor e ele te der e você perdê-la, sabe? Então, você precisa de um preparo. O preparo de Deus é perfeito. Ele só realmente dá quando você receber, porque você sabe que realmente chegou o tempo de receber, que você foi aprovado por Deus em algumas coisas para você receber aquilo que você precisa passar. Lembra dos 6 filhos que nasceram de Davi em Hebron? Um pouquinho depois nasceram mais 11 filhos em Jerusalém. Gente, Davi tinha muitas mulheres, muitas concubinas e muitos filhos.
E ouvindo os filisteus que Davi agora era rei de todas as coisas naquela época de Judá, de Israel, aquele povo todo, os filisteus se reuniram e subiram contra Davi. E a gente vai contar essa história depois na próxima aula, porque agora fica por aqui, senão fica muito longo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E qual é a lição que a gente tira dessa aula? Hoje foi 2 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 5. A gente tira a lição que Deus ama um coração sensível, né, gente? Então, quanto mais a gente tem compaixão das pessoas, quanto mais a gente sente a dor do próximo, mais Deus se agrada com isso, né? É como diz na palavra do Senhor, a gente tem que amar aos nossos inimigos, porque amar os nossos amigos é fácil. Gostar de fazer as coisas que a gente tem prazer é fácil. Fazer as vontades da carne é fácil. Falar o que a gente quer falar é fácil, fazer o que a gente quer fazer é fácil. Difícil é obedecer. Difícil é seguir os mandamentos do Senhor, né? Porque a gente tem que lutar com a nossa carne diariamente pra gente não cair em pecado. Só que o que o nosso Senhor quer pra gente sempre é o melhor. Então, a gente precisa ter um coração sensível para todas as coisas, para ouvir a voz do Senhor, para ter compaixão pelas pessoas, porque como eu falei, amar o nosso amigo é fácil, difícil é amar o nosso inimigo. Difícil é obedecer, difícil é a gente renunciar, difícil é a gente fazer o que a gente não gosta, mas só a gente que Deus é amor. Então, quanto mais a gente ama as pessoas, independente da religião, sexo, cor e raça, independente da pessoa gostar do que a gente fala ou não, independente de ter concordância no que a gente fala ou não, a gente tem que amar a todos iguais, sem julgamento, porque o jugo de Deus não é pesado, o fardo de Deus não é pesado, o jugo de Deus é leve. Então, não pode ter essa discordância o tempo todo. Gente, se a pessoa não concorda com o que você fala, tá tudo bem, você continua amando aquela pessoa e tá tudo certo. Você não pode ficar feliz e se agradar em saber de uma derrota de alguém, até que você não gostasse. A pessoa te persegue, a pessoa quer te matar, a pessoa quer te humilhar, a pessoa quer te injustiçar, e você descobre que foi feita uma covardia com ela, você vai se alegrar. Não, gente, a gente não pode se alegrar, a gente tem que sentir muito e orar por isso, sabe? Davi jejuava pela morte dos inimigos. Quando ele sabia de algo, ele jejuou pela morte de Saul, que Saul considerava ele inimigo, mas ele não era inimigo de Saul. Ele jejuou pela morte de Abner, mesmo sabendo que Abner levantou Esbocete como rei e não o viu como rei. Então, assim, são muitas coisas que a gente aprende com Davi, que a gente tem que levar pra vida, e a nossa vida vai se tornar muito mais leve. A gente vai aprender com Davi a ter um coração bom, né? Então, assim, muitas histórias da Bíblia você vê pessoas com um coração bom, com um coração genuíno, que Deus se agrada muito. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido que quanto mais compaixão a gente tem, mais Deus se agrada. Então, o nosso objetivo, o nosso foco é agradar o coração de Deus, é fazer a vontade do Senhor, não é mesmo? Então, Deus abençoe o seu dia, fica aqui comigo e até a próxima aula. Beijo grande!